Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Apresentação, Nilda Bittencourt. Olá, um bom dia para você. Entrando no ar pela Futura FM, o programa HCI Saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Kleber Lincoln Gomes. Ele é médico, psiquiatra e professor universitário. É também, eu falei que o senhor é presidente, Dr. Kleber. Bom dia. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Muito obrigada. Bom, só lembrando que o programa é uma criação do meu eterno patrão, Sebastião Rieira, e Dr. Rodolfo Cardoso, diretor do Hospital de Clínicas de Itajubá. O objetivo é levar a comunidade itajubense e micro-região, e também para o mundo todo, né? Temas relacionados à saúde e ao bem-estar, mas sempre com respaldo político. Ah, nossa, gente, científico. Vamos começar tudo de novo? Depois você corta aí? Tá vendo? Eu estava aqui lendo sobre coisa política e ficou assim. Bom, doutor Kleber, tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, Nilda. Estamos nessa luta que nós vamos vencer um dia, mas que ainda estamos no meio dela. Nossa, doutor, você esteve aqui faz quanto tempo? Ah, já fazem pelo menos acho que uns 4 meses. 4 meses? Por aí. É. E olha, e a gente continua falando, doutor, sobre pandemia. Sem dúvida. Há mais de ano já, né, Vicky, que nós estamos abordando esse tema da pandemia e a gente tem que abordar mesmo, gente. Pelo visto, nós vamos conviver com esse bichinho há muito tempo, né? Sem dúvida, não tem como fugir da pandemia em todos os aspectos. Você tem que pensar nela, você tem que se cuidar em relação a ela e, evidentemente, divulgar aquilo que pode ajudar as pessoas a contornarem esse problema. Né? Ô, doutor, aí com isso tem gente que não sai de casa mesmo. Eu não sei como consegue, mas tem pessoas que não saem de casa mesmo. Aí, o que acontece? Começa a surgir ansiedade. Mas como é que eu vou saber se é ansiedade mesmo, se eu estou só nervosa? Então, a ansiedade é um fenômeno extremamente natural do ser humano. Não tem como você não experimentar ansiedade. Por quê? Porque a gente tem um tipo de mente que tem previsão. E tudo aquilo que tem previsão, você acaba se angustiando ou ficando ansioso diante do desfecho. Nós estamos num momento de pandemia, então nós estamos o tempo todo pensando como vai ser amanhã, quando que vai acabar isso e tal. Então gera uma ansiedade natural de modo geral. Algumas pessoas têm um nível de ansiedade já alto, já mais alto. Então essas pessoas vão sofrer um pouco mais nesse período. Quem fica dentro de casa, até um certo tempo, ficar dentro de casa é tranquilo, é protetor, você começa a descobrir uma série de coisas e tal. Mas a partir de um determinado momento começa a gerar ansiedade, começa a gerar inquietação. A pessoa quer sair, a pessoa quer fazer alguma coisa, ou ela vai comer demais, ou ela vai beber, enfim. E isso é prejudicial para aquele momento, né? Porque qualquer coisa que você fizer fora do habitual vai te trazer prejuízo. Ô, doutor, quando a pessoa tem que ficar mesmo em casa, o que a gente poderia indicar para ela distrair um pouquinho a cabeça dela, doutor? Olha, eu tenho uma maneira de ver isso que eu chamo que eu acho que toda casa, de alguma forma, é um parque de diversões. Você tem que descobrir as coisas ali dentro
que te fazem bem. E tem inúmeras coisas, independente do tamanho da casa, independente dos aparelhos que você tem. Você tem leitura, você tem música, você tem exercício, você tem cozinha, que é uma maneira ótima de você distrair, inventar prato, fazer alguma coisa ou outra, né? Sem prejudicar o peso. Você é capaz de fazer muita coisa sem prejudicar o peso. Então, a pessoa tem que ter atividade. A pessoa, para gastar um pouco da ansiedade, ela tem que ter atividade. Agora, a dona de casa tira isso de letra, né? Porque ela não para um segundo. Normalmente, as donas de casas tradicionais, elas não têm a menor dificuldade de lidar com esse período. É verdade. Agora, para quem não tem, no começo, é até uma experiência muito legal, não é? Sem dúvida. O começo é de tranquilo, como se estivesse de férias. De férias, realmente. Mas, ô, doutor, durante essa pandemia, e eu contraí o vírus, levezinho, graças a Deus, né? Eu disparei a ler muito. Nunca li tanto na minha vida como eu estou lendo agora. Eu estou assim, ó. É um livro atrás do outro. Que ótimo. Graças a Deus, né? Ô, doutor, mas eu descobri também uma coisa legal. Eu comecei a descobrir como eu gosto da minha companhia, doutor. Que coisa fabulosa. É. Muito bom. Essa é uma descoberta das melhores que podem existir. Sabe por quê? Por quê, doutor? Porque você é a única pessoa que vai conviver com você do nascimento à morte. Então, você tem que estar bem com você. Senão, você se complica, porque as pessoas ao seu redor, por melhor que sejam, elas nunca vão cumprir a função de te apaziguar, de te tranquilizar. Agora, você sim pode estar bem com você mesmo, e aí, em qualquer lugar que você estiver, você está bem. Eu adorei minha companhia. Falei, nossa, como eu sou ótima. Ô, doutor, Muito agora bom. fala uma coisa para nós. Vamos torcer para que todo mundo faça, né, essa descoberta, que graças a Deus eu fiz, que é tão bom. Ô, doutor, a ansiedade e ataque de pânico. Sim. Um é bem coladinho com o outro. Isso quer dizer que quem tem ansiedade vai ter o ataque de pânico? Não. Não tem relação. A pessoa pode ter crise de ansiedade. Em determinado momento, ou dependendo do estímulo, a pessoa pode ter uma elevação da ansiedade e ter manifestações em relação a isso. Geralmente são manifestações físicas, tremores, dor de cabeça, alguma coisa desse tipo, não é? O pânico não. O pânico é uma coisa aguda que vem de uma vez, e a pessoa tem principalmente uma sensação iminente de morte. A sensação que ela tem naquele momento é que ela vai morrer. É verdade. Ela tem taquicardia, né? O coração dispara, tem tremores, arrepio, esquenta, esfria, dor de cabeça. Então ela tem a sensação de que ela está tendo alguma coisa que vai provocar a morte. Isso é o pânico. Dura pouco tempo e desaparece. O pânico só existe na forma de crise. Ninguém tem pânico o tempo todo. Não existe isso. Olha só. E quando a pessoa está nesse estado de pânico, de ansiedade, a medicação se faz necessária, doutor? Olha, na maioria dos casos, a pessoa é beneficiada com o medicamento. A gente usa um medicamento que a gente chama de SOS. Medicamento que você põe debaixo da língua, ele faz efeito rápido, né? É um remédio sempre ligado à ansiedade, para diminuir a ansiedade. Então, quem tem pânico, ou quem já teve uma vez, se vai ao médico, ela vai ter a receita desse remédio, que não é tomado regularmente. Não precisa, porque o pânico é um estado rápido. Né? Teve o pânico, você põe debaixo da língua. 5, 10 minutos. Não passou, você põe de novo. E assim vai. Tem medicamentos específicos para isso. Mas dá sono, doutor? Normalmente a dose que a gente usa é leve, mas se der sono, ótimo. Porque a pessoa precisa, depois de um estado de pânico, de uma crise de pânico,
ela precisa de um relaxamento, ela precisa de um descanso. É como se fosse uma crise qualquer, tipo uma convulsão, alguma coisa assim. Ela precisa descansar depois. Ah, tá. Hein, doutor? Então, quando aparece essa crise de pânico, é bom que a pessoa afaste do seu serviço para poder fazer, nos primeiros dias, essa medicação. Sem dúvida, a pessoa está no trabalho, ela vai ter que ir para um canto. Muitas vezes as pessoas vão, por exemplo, ao banheiro, passar água no rosto, né, faz um xixi e tal, que é uma forma de relaxar. Mas ela não tem condição naquele dia de continuar Ah, trabalhando. não tem mesmo. Justifique ir para casa e relaxar. Ô, doutor, agora a pessoa lá, nosso ouvinte deve falar assim, pô, mas eu não tenho pânico. Será que eu vou ter pânico um dia? Tem como, doutor, prevenir para não ter esse pânico, ansiedade? Não. Não, doutor? Não tem como, porque a ansiedade, como eu disse, é uma coisa natural da pessoa, do ser vivo, né? Que tem várias instâncias. Tem ansiedade de 0,1 a 10. Né? Então, a pessoa pode ter aumento ou variações da ansiedade, mas não necessariamente crise. Ansiedade não quer dizer que a pessoa vai ter pânico. Não tem relação. O pânico é uma outra coisa, é um outro tipo de alteração que existe no cérebro que provoca aquela crise. Eu estou pensando aqui numa ansiedade boa, quando você vai encontrar a pessoa amada. Exatamente. A ansiedade, ela tanto é do lado positivo quanto do lado negativo. A gente fala que a ansiedade é o ponto futuro. Tudo aquilo que você vislumbra que vai acontecer com você é gerador de ansiedade, positivo ou negativo. Olha, eu estou esperando a resposta de um serviço. Daqui a pouco toca o telefone. Será? O telefone toca, seu coração dispara. Ai, delícia! Você não sabe o que vai vir. Mas tem essa... Tem a esperança a e o medo de não dar certo. Ô, doutor, isso aí é uma coisa química que acontece? Sim, é uma alteração química que ocorre no organismo, no cérebro, a descarga de substâncias, tipo adrenalina, e a adrenalina é que vai provocar essa série de manifestações físicas. Ah, legal. Gente, o nosso telefone é o 99104-9088, ou você pode deixar o seu comentário aqui na nossa live. Bom, aí nós falamos do pânico, né, da ansiedade. Agora, eu tenho uma amiga que ela é ansiosa 24 horas por dia, acho que até quando dorme, doutor. Que sofrimento. É patológico. Sem dúvida. Ansiedade 24 horas é insuportável. Nossa, e olha que ela toma medicação, tormenta o psiquiatra dela. Falei, gente, mas será que não tem alguma coisa que resolva? Tem que melhora, tem que diminui, mas não necessariamente você consegue fazer desaparecer quando ela é muito intensa. Não? A não ser que você dê uma medicação que vai deixar ela Não. meio chumbada. Aí não interessa, né? Não, que ela está na fase produtiva da vida dela. Então, você tem que deixar a ansiedade dela num nível que ela possa continuar produzindo. Mas pode ser que ela tenha algum sofrimento mesmo com um nível mais baixo de ansiedade. Meu Deus do céu. E é tão triste viver assim, né, doutor? Às vezes a pessoa acostuma, aprende a lidar bem com a ansiedade e aí não tem sofrimento. Ô, doutor, o senhor normalmente costuma receitar algum tipo assim, vai fazer uma yoga, vai para academia. Hoje em dia, o que é muito indicado é a questão da atividade física. Qualquer tipo de atividade física, natação, corrida, caminhada, academias. Academias hoje exploram muito isso, de diminuição da ansiedade. Por quê? Porque você gasta um pouco das substâncias estimulantes e produz substâncias mais calmantes. Então, a atividade física é a melhor indicação para você lidar com a ansiedade.
Muito bem. A Amanda está dizendo que o programa é um excelente tema, que é o que está mais acontecendo nesta pandemia, é a depressão e ansiedade. Por falar nisso, doutor, é, vamos falar da depressão. Eu tenho até um pouquinho de medo de falar desse nome, que eu já passei por isso, já passei pelo pânico, mas a depressão é terrível. Como é que a gente sabe que a gente está entrando numa depressão, doutor? Pois é, a depressão, só para assinalar a relação dela com a ansiedade, quase sempre as duas estão muito próximas. A depressão ela é muito dolorosa, ela é sempre dolorosa. A ansiedade, nem tanto, porque a ansiedade você caminha para a atividade e tal e acostuma com ela. Uhum. Então, a depressão você vai observar quando começar a diminuir a sua atividade, diminuir o seu prazer, em todos os sentidos, seja prazer social, seja de alimentação, a diminuição do sono. O sono é um dos sinais importantes da depressão, principalmente a chamada insônia terminal, ou seja, você deita, dorme, daí a 2 horas você acorda e passa a madrugada toda curtindo as coisas negativas. Então, a insônia é um fenômeno importante da análise da depressão. Aí vem a tristeza, o choro, pensamentos negativos a ponto de chegar em pensamentos de morte, da pessoa optar ou preferir morrer do que sentir aquela dor. Isso é a depressão assim, com os seus sintomas clássicos. Uhum. Né? Você pode ter depressões leves, você pode ter tristeza leve, e isso não interferir na sua produção, na sua vida. O doutor Kleber, é fácil confundir também a tristeza com a depressão. Claro, claro, sem dúvida. A tristeza é um dos sintomas da depressão. Mas a depressão tem muitos outros sintomas. Então, tristeza, por exemplo, você perdeu alguém ou você levantou e teve uma expectativa não correspondida, você fica triste. Isso. Isso é natural. A tristeza, da mesma forma que a ansiedade, faz parte da nossa vida. Por quê? Porque, infelizmente, nós somos inteligentes. A gente tem previsão das coisas, a gente sabe analisar as coisas e analisa, às vezes, de uma maneira negativa, doída. Aí vem a tristeza. Mas isso não é doença. Tristeza é um sintoma absolutamente natural ligado a qualquer tipo de perda ou frustração. E nessa época de pandemia, onde as pessoas, somente aqui em Itajubá, elas estão perdendo pessoas próximas, às vezes 4 até 5 pessoas da família, então ninguém está esperando isso. Então o abalo vai ser bem maior. Sem dúvida. Aí nós entramos num outro tipo de sentimento, que é o luto. O luto. O luto é uma melancolia, é um estado depressivo profundo, varia com as pessoas. Por exemplo, você perde uma pessoa, você perde 2, você perde 3. Então, você tem observado muito isso na pandemia. Né? Pessoas entrarem em processos de luto e, às vezes, isso até impedir essa pessoa de continuar produzindo, dela ter que ficar um tempo até se recuperar. A gente, antigamente se falava na questão do luto que, em termos matemáticos, que você precisa de 1 ano, mais ou menos, para você elaborar um luto de uma perda importante na sua vida. Daí, então, a importância da pessoa procurar um profissional, tanto um psiquiatra quanto um psicólogo, porque os dois fazem um trabalho muito legal. Sim, tem dúvida. A diferença aí é que o psiquiatra acaba usando medicamento. Né? O psiquiatra é um médico, então ele usa medicamento antidepressivo, principalmente nesses casos. Vamos dizer, o luto não é patológico, o luto é um fenômeno natural. Isso. Mas ele pode atingir uma dimensão patológica.
se a pessoa abandonar tudo, se a pessoa não sair mais de casa, não pela pandemia, mas em condições do sofrimento, aí precisa ser medicado. É um quadro grave que tem que ser medicado, tem que tomar antidepressivo e tem que ser muito bem orientado. Ô, doutor Kleber, estou recordando aqui o padre Fábio de Mello, que ele teve depressão e crise de pânico, tudo junto, doutor. Sim, pode acontecer. E o que ele contou na entrevista? Ele gostava de ficar embaixo da cama. Ficava embaixo da cama. Não conhecia esse detalhe, mas as pessoas acham os mais esdrúxulos modos de relaxar, né? Ou de esconder, ou de se defender. Que coisa, hein, doutor? Mas esse negócio de ficar a pessoa presa sem sair, se ela não for uma pessoa forte, ela desenvolve mesmo a depressão, ou isso independe da fortaleza emocional? As duas coisas. Ela tanto pode desenvolver uma depressão, como ela pode intensificar uma depressão que, digamos, já existia latente nela. Né? Tem pessoas que têm tendência à depressão, ela tem uma estrutura que já mobiliza ela para sentir mais intensamente do que outras pessoas. Então, essas são mais propensas a desenvolver depressão em situações de cárcere, né? Em situações de estar isolada, fechada. Né? E quem tem depressão mesmo, essa depressão pode piorar bastante. Meu Deus do céu. Ô, doutor, existe então tipos de depressão? Existem muitos tipos de depressão, né? Até difícil você catalogar. Normalmente a gente considera uma depressão importante, que é a chamada depressão patológica, depressão doença. Essa é uma doença que o indivíduo tem, e tem alterações cerebrais e de substâncias e tal. Essa é a depressão que a gente considera grave e precisa de tratamento. O resto são depressões situacionais, depressões reacionais, são os vários tipos de depressão que a pessoa tem em relação principalmente aos estímulos de fora, né, os estímulos externos. Então tá. Deixa eu pegar mais aqui, o doutor. Então, só para a gente deixar bem claro para quem está aí, tem que tratar a depressão, porque a depressão tem cura, e é bom a pessoa aceitar que tem alguma coisa errada com ela. Se não aceitar, não tem como tratar. A pessoa tem que ter consciência do que ela está sentindo e dos impedimentos que aquilo está trazendo para ela poder procurar um profissional. E se ela for levada ao profissional sem ela querer, normalmente a gente nem trata, não tem como tratar. É verdade. Duarte Pereira, estou precisando de você aqui. Eu tenho comentários aqui, não estou conseguindo abrir. O que será que está acontecendo? Só um minutinho só, gente. Que eu estou vendo que a gente está com uma audiência aqui muito boa, mas eu não estou conseguindo pegar as... Opa! Tá. Peguei aqui, olha. Consegui aqui, obrigada. A Vanusa Saia, excelente entrevista, muito esclarecedor. Bom dia, obrigada, Nilda, e obrigada, doutor Kleber. Vanilda Marim. Vou deixar o contato do doutor, daqui a pouquinho eu vou pedir para ela. Doutor, existem remédios homeopatas para o tratamento de depressão e ansiedade? Olha, eu não é minha área, eu não tenho conhecimento dessa área, mas os homeopatas tratam tanto ansiedade quanto depressão. Eles têm medicamentos específicos para isso. Agora a Ana Maria Raimundo está falando, mas fecha academias, Maria Raimundo, as academias já foram abertas, viu?
Pode voltar. Aqui, ó, travou aqui de novo. Acho que eu vou ter que pegar seu celular mesmo. Quê? Oi? Abriu de novo a academia, viu, gente? Olha que coisa boa. Valdileia Marinho. Minha filha, de vez em quando, tem crise de ansiedade, que vem acompanhada de pânico. Sintomas que ela sente: dor de cabeça, ânsia de vômito, choro excessivo e o medo que ela não sabe explicar do nada e vai embora do nada. Ai, que triste, doutor. Isso é uma crise de ansiedade. Ela tem tantos sintomas psicológicos, né? Angústia, choro e tal, como sintomas físicos, né? Vômito, dores, tremores. Não chega a ser um pânico, é uma crise de ansiedade forte. Aí tem que procurar Tem que procurar tratamento psiquiatra ou uma psicóloga para fazer uma terapia, ver de onde está vindo esse pânico, de onde está vindo essa dificuldade dela. É verdade. Nossa, a minha psicóloga me ajudou tanto. Fizemos assim uma viagem desde a infância, doutor, até chegar na Nilda. Na Nilda de hoje. Ana Cristina Maranhão, que bom assistir essa entrevista sobre um assunto tão importante nesse momento. Doutor Kleber, muito esclarecedor, parabéns. Muito obrigado. Como não ficar ansioso, depressivo? Ah, não, isso aqui eu já expliquei para você, Ana Maria. Já abriu as academias, nem chegou a fechar, já está tudo aberto. O Rogério Gonçalves, bom dia, excelente programa. O Wendel lá de Curitiba, bom dia, Nilda, amigos da Future, Dr. Kleber. A pandemia chegou e deve ficar um bom tempo conosco, infelizmente. Aqui em casa estamos saindo e indo para lugares que podemos ficar sozinhos, senão ficamos loucos, só fechados. Claro, tem muito eles lugar que é muito totalmente protegido. Montanha. Tem que ser ao ar livre. Tem que ser ao ar livre. Aqui, ó. Entender a função do comportamento ajuda muito a discriminar sentimentos e emoções. A Elisângela está falando. É mesmo, doutor, tem alguém da família que sempre fala que é frescura. Não sei se o senhor tem esse retorno lá no consultório. Não, a gente tem, não do paciente, porque o paciente que vai ao consultório, ele sabe o que ele sente, ele sabe que é real. Às vezes ele traz informações assim do marido, de uma filha, de um filho, de um vizinho, dizendo, isso é frescura. São pessoas de fora. A pessoa que sente, ela nunca acha que é frescura. É mesmo. E Elisângela concorda, acha que realmente não é frescura. Valdileia Marinho, muito obrigada por me orientar, doutor Kleber. Vou procurar ajuda. Deus abençoe vocês. Excelente programa. É a mãe da menina. Ok, procura mesmo que vai ser ajudada. Muito bem. Elisângela Vanessa Ribeiro. Entender a função do comportamento ajuda muito a discriminar sentimentos e emoções. Sem dúvida. O comportamento é uma coisa fundamental, tanto é que existe uma terapia que é uma terapia cognitivo-comportamental. Você aprende a lidar com as suas coisas e com isso você diminui os seus sintomas. A Elisângela está dizendo assim, Elisângela Vanessa Ribeiro, a pessoa nesse quadro de depressão, principalmente, precisa ser entendido e acolhido. E como precisa, como um abraço é importante para a pessoa que está nesse quadro. Isso se chama colo. Colo, né, ombro, doutor? Né? A pessoa realmente precisa ser acolhida. Não pode acolher o tempo todo, porque senão ela não sai mais. Não. Agora, quando a gente vê que a pessoa está correndo, está buscando
é tratamento, aí o colo realmente é um complemento. Sem dúvida, é um complemento temporário, e a partir daí a pessoa desgasta a ansiedade e vai em frente. Agora, o que me ajudou muito a atravessar essa fase, o Dr. Kleber Lincoln Gomes, foi a espiritualidade, digamos assim. Com certeza. Eu orava demais, como Jesus foi muito meu companheiro. Com certeza. Por isso é que você provavelmente, usando esse lado da espiritualidade, você chegou em você. Pode fazer. Doutor, a ansiedade ela pode vir de algum trauma? Sim, a ansiedade, o trauma pode gerar ansiedade, né? Mas eu volto a dizer, a ansiedade é uma coisa natural. A pessoa pode ter um trauma, pode intensificar a ansiedade, ela ter uma intensidade maior de ansiedade durante um tempo. Se ela lidar com o trauma, ela desaparece. Esse trauma que você está falando, que tipo de trauma? Perda? Algo que é? aconteceu que te impacta até hoje, que você Nossa convive até Senhora. hoje, né? E aí causa ansiedade em você até hoje. Aí, doutor, olha um depoimento aqui, é da Elisângela Vanessa Ribeiro. Psicoterapia, super importante. Ela é analista do comportamento e trabalhamos muito a interação do indivíduo com o ambiente. Perfeito. Perfeito, tá vendo, Perfeito. Vicky? Você pode aí ver, é legal as pessoas participando, profissionais participando, né, doutor? Claro. Então, vamos deixar claro aqui, gente, tudo tem cura e depende muito, muito de você que está passando por esse quadro, principalmente de aceitação, de procurar ajuda. Sozinho não adianta. A dupla, psiquiatra ou psicólogo, ou como a nossa amiga aqui, psicoterapia, é importantíssimo. Com certeza, com certeza. É uma ajuda, às vezes a pessoa não faz correlação. Se você precisa de um cardiologista, você vai nele. Se precisa de um ginecologista, você vai. Existe ainda uma resistência muito grande a se trabalhar com a mente, tanto com psicólogo quanto com psiquiatra. Mas isso tem que ser quebrado. Precisa, nós somos no século XXI. Mas ainda tem muito. Gente, olha, eu acho tão chique fazer terapia, eu acho uma delícia. Sem dúvida. Procurar um psiquiatra, olha que coisa boa. Você está cuidando de você num todo. Com certeza. É um alinhamento que se faz. Às vezes a pessoa tem medo de ir e ser modificada, ser mudada, ser tirada das coisas. Não. O psiquiatra, o bom psiquiatra ou psicólogo, eles fazem alinhamento para que você possa viver melhor. Diminui a sua tensão diante do mundo, né? É verdade, é verdade. Ô, doutor, infelizmente nós temos que terminar aqui o nosso programa. A depressão tem como prevenir, doutor? Sim, prevenir, sim. Você tendo um tipo de comportamento, um tipo de relacionamento, você estando bem com aquilo que está ao seu redor, você está prevenindo a depressão. Né? Fugir de conflitos, fugir de situações que é possível você fugir. Né? Agora, tem as coisas inevitáveis, aí não tem jeito. Você perde o emprego, você tem uma família que está passando dificuldade, enfim. São as coisas que independem. O que depende de você, você pode melhorar. O doutor Kleber, nosso ouvinte está perguntando se o senhor está atendendo, se pode passar o contato. Olha, há mais de ano que eu não estou atendendo, porque eu estou dedicando meu tempo total ao tratamento dos pacientes do hospital, ficando lá direto com a nossa equipe,
faço parte do comitê do Covid do hospital. Então, com isso, eu não estou indo ao consultório. Faço alguns atendimentos online, mas muito pouco. Muito pouco. Ô, Vicky, lá no hospital de clínicas, tem psiquiatra? Tem eu. Só o senhor, doutor? Então, tá bom. hoje sou só eu que estou atendendo lá e atendo só funcionário, por causa da pandemia. Então tá, ok, então. Psicólogo tem? Tem vários. Tem vários? Tem 3, 4 psicólogos. Aí, 4 psicólogos, você pode também procurar essa ajuda indispensável. Bom, doutor Kleber Lincoln Gomes, muito obrigada a sua presença aqui hoje, nesse momento de pandemia. Como é bom poder falar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, que há uma luz no fim do túnel. Muito obrigado, eu que agradeço e estamos lá à disposição para continuar esse programa que foi criado de uma maneira muito feliz. Pois é, delícia. O doutor Rodolfo Cardoso, Sebastião Rieira, eles gestaram esse programa, acho que durante anos, seu doutor, até vir a concretizar e, como eu disse, né, o objetivo é levar a comunidade de Itajubá e ao mundo temas relacionados à saúde e bem-estar com respaldo científico, tá bom? Vicky, até semana que vem. Pessoal, muito obrigada pela sua audiência, a sua participação até terça, se Deus assim permitir. Ok.